Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical deste terceiro trimestre de 2019. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 5, do dia 4 de agosto de 2019, a lição que tem como título A Mordomia da Igreja Local. Repito, eu tenho dito isso incisivamente em todas as aulas, estamos estudando teologia prática. E na teologia prática nós tratamos de todos os aspectos da vida cristã. Se cuidar do corpo, cuidar da alma e do espírito, cuidar da família é exercer a mordomia cristã, nós também exercemos a mordomia cristã no cuidado com a igreja, no trabalho que nós exercemos na igreja local. Isso é muito importante, tratarmos sobre a nossa atividade na igreja local. Eu quero, já no início desta aula, te deixar muito claro que Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem um projeto para a sua vida. Se você não é aluno da Academia de Pregadores, você pode se matricular e fazer os diversos cursos que tem na plataforma digital da Academia de Pregadores. Nós estaremos gravando um curso para a Academia de Pregadores sobre crise vocacional, onde trataremos sobre como descobrir a sua vocação, como entender o seu chamado, como saber o que é que Deus realmente tem para você. E dentro dessa perspectiva, é patente que Deus tem um chamado para todas as pessoas. E é na igreja local, é na comunidade de fé que nós exercemos esse chamado. Deste modo, a mordomia cristã também é exercida na igreja local. Essa mordomia cristã, ou esse exercício da mordomia cristã na igreja local, não é algo que se destina tão somente aos obreiros eclesiasticamente consagrados para alguma função eclesiástica, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, missionários, enfim, as pessoas que exercem um trabalho direto na igreja. Na comunidade de fé, todos nós temos a oportunidade de trabalhar, de exercer a mordomia cristã, de agir de forma coletiva ou de forma a promover a coletividade na igreja. E é justamente sobre isso que nós trataremos na nossa quinta lição. O texto áureo da nossa lição está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz: Escrevo-te estas coisas, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então, isto é a igreja, a coluna e a firmeza da verdade. E Paulo, nas suas orientações a Timóteo, ele diz: olha, eu estou escrevendo essas coisas a você para que você saiba como se portar, para que você saiba como convém andar na casa de Deus. Então, Paulo está ensinando Timóteo como se relacionar nesta comunidade de fé. A relação na comunidade de fé é extremamente importante e relevante para a vida cristã. Nós vamos estudar aqui nos comentários da lição, pastor Elinaldo Renovato pontua isso muito bem, que há uma onda hoje que surgiu há algum tempo atrás dos desigrejados, pessoas que dizem que não precisam de igreja, mas a comunidade de fé envolve o que nós chamamos de relação social do evangelho, que é importante para a nossa vida, com todos os problemas e vicissitudes, com todas as dificuldades dos relacionamentos sociais que existem na comunidade de fé, que existem na igreja. Esses relacionamentos, não obstante essas dificuldades, esses percalços das relações, eles são importantes para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso amadurecimento, para que nós aprendamos a lidar e a superar as dificuldades. Então é importante este relacionamento na comunidade de fé, e Paulo diz para Timóteo que é preciso saber como convém andar na casa de Deus, que é a igreja. É lógico que essa casa de Deus aqui, que Paulo está dizendo, não é estrutura física, até porque a estrutura física não é a igreja. A estrutura física é o templo.
Embora nós chamamos a estrutura física de igreja, a estrutura física é o templo. A igreja é o corpo de Cristo, que é formado pelos membros, que são os crentes ligados à comunidade de fé. Verdade prática. O cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Então perceba que a igreja local, ela é importante principalmente por essas três práticas. E o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente, primeiro, de adoração. É claro que nós estamos falando da adoração coletiva. A palavra de Deus, Paulo, falando aos irmãos, ele diz, olha, irmãos, quando vos reunis, uns têm cânticos, outros têm louvores, outros têm salmos, outros têm hinos. Isso é importante. Outros têm palavra. Então, a adoração ela é individual. Mas a igreja ou a comunidade de fé é o ambiente de adoração coletiva. E este ambiente de adoração coletiva é muito importante para a nossa vida cristã. A igreja é também um ambiente de comunhão. O que é comunhão? É participação em comum de crenças e ideias. Então, esta adoração coletiva da igreja, se nós adoramos, estamos no mesmo ambiente da adoração, envolvidos, permeados pelo mesmo espírito de adoração, nós temos uma comunhão com a igreja do Senhor Jesus. A igreja é também um ambiente de serviço ao reino de Deus. É aqui que tudo começa. É lógico que esse serviço ao reino de Deus nós prestamos em todo o mundo. Em todo lugar que nós estivermos, nós temos a oportunidade de trabalhar para o reino de Deus. Mas é na igreja que tudo começa. É aqui que nós tratamos na aula anterior sobre os domésticos na fé, sobre os crentes que são novos convertidos. E na igreja nós temos esta oportunidade. Vejamos o que diz o nosso ponto central da nossa lição. A igreja local é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. O ponto central geralmente está ligado à verdade prática. A verdade prática é uma verdade que permeia toda a lição, como nós já tratamos também no curso sobre Conhecendo a Lição, aqui na academia, no portal da Academia de Pregadores. Você tem este curso, como usar a lição como ferramenta para uma boa aula na escola dominical. Então, a verdade prática é uma verdade que permeia toda a lição, e o ponto central é um ponto no qual a lição está alicerçada. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral da nossa lição: expor que a igreja local é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. Então é o que nós vamos tratar durante a nossa aula. Os objetivos específicos: apresentar a mordomia dos bens espirituais. Nós já tratamos aqui sobre a mordomia, sobre o serviço que nós prestamos ao reino de Deus em relação aos nossos bens materiais, ao nosso dinheiro, às nossas posses. Nós vamos tratar nesta aula sobre a mordomia dos bens espirituais. Segundo ponto, refletir sobre a mordomia da ação social da igreja. Na ação social, a igreja tem a oportunidade de levar Cristo às pessoas no momento de necessidade, Jesus ia aos necessitados, a Bíblia fala sobre isso. Então, a igreja, como representante de Cristo e como a agência que dá continuidade ao ministério de Cristo, ela também precisa ir aos necessitados. E o terceiro objetivo específico: conscientizar acerca da mordomia dos crentes na igreja local. Como cada crente pode contribuir na igreja local para que o nome de Jesus seja glorificado e, sobretudo, para que a igreja cresça. Leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 9, versículo 31, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Vamos à leitura bíblica em classe. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo.
Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Percebamos que os versículos que foram colocados na nossa lição, nessa nossa quinta lição, sobre a mordomia da igreja local, estão todos falando de um contexto de comunidade de fé, de um contexto de igreja local. E principalmente o texto da carta aos Hebreus, onde o escritor aos Hebreus fala que nós precisamos congregar, estar juntos. Congregar é agregar com alguém, é estar juntos no mesmo pensamento, no mesmo temor, na mesma fé e no mesmo espírito. A comunidade de fé, ou a igreja local, é extremamente importante e relevante para a vida cristã em todos os seus aspectos. Vamos então à introdução da nossa lição. Na introdução, o pastor Elinaldo Renovato vai nos expressar que a igreja local é formada por pessoas. A igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e reunir, congregar e servir a Deus. Pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Eu acho interessante a frequência nos cultos, é porque nós, quando frequentamos os cultos, nós saímos de casa voltados só para aquele momento. Eu sei que a gente pode cultuar em casa, eu sei que tem se proliferado essa ideia de que você pode reunir na sua casa. Hoje tem igrejas que são online, né? O pastor está lá online, pessoas que tomam a ceia do Senhor online. O pastor manda ele pegar o seu próprio pão, o seu próprio cálice em casa e ele toma, entrega os dízimos e as ofertas através de doações online. Eu sei que estamos vivendo este momento. Mas isso está nos tornando cada vez mais egocêntricos, egoístas, cada vez mais afastados daquilo que é extremamente importante na igreja, que é viver juntos, viver unidos. Quando nós lemos o texto de Atos, capítulo de número 2, que é importante para você, professor de escola dominical, fazer essa leitura, nós vamos perceber como era a vida da igreja local nos dias da igreja primitiva. Até porque nós aprendemos, e é uma verdade, que a igreja primitiva é o nosso modelo, é o nosso padrão. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Olha o que a Bíblia nos diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Na comunhão, eles estavam juntos. No partir do pão, eles estavam juntos. Nas orações, a igreja primitiva estava unida. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Veja só o que diz o versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles comungavam. As necessidades eram supridas. Havia uma comunidade que estava reunida. Haviam pessoas que estavam em torno de um objetivo comum. Vendiam as suas propriedades, aqui era um contexto daquela comunidade local, nós sabemos que o nosso contexto hoje é diferente, mas vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, às medidas que alguém tinha necessidade. Qual é o princípio que nós exaurimos deste versículo? É que as necessidades daqueles que congregam na comunidade de fé, que congregam na igreja local, podem ser supridas pelos demais membros que estão congregando com ele. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Perseveravam, o que é perseverar? É insistir, é estar sempre. Diariamente perseveravam unânimes no templo.
Partia o pão de casa em casa. Eles estavam também ligados à vivência familiar, estavam unidos, frequentavam as casas uns dos outros. Isso é uma rede de relação social que o Evangelho propõe para uma vida cristã saudável, meus irmãos. Partia o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Então o povo via a relação da comunidade de fé e isto fazia com que eles simpatizassem com a igreja. A igreja era um modelo social, contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto a igreja vivia uma vida simples, enquanto a igreja desfrutava de comunhão, enquanto a igreja estava unida como comunidade de fé, como igreja local, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. As pessoas iam se convertendo a Cristo e a comunidade de fé ia crescendo. A comunidade de fé ia alcançando o mundo, ia alcançando o objetivo proposto por Deus para a sua igreja, que é a evangelização e a discipulação das pessoas. Muito bem, no nosso primeiro ponto, o pastor Elinaldo Renovato vai nos tratar sobre a mordomia dos bens espirituais. E ele fala sobre, no primeiro parágrafo, sobre a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Eu confesso que eu fiquei muito feliz, extremamente empolgado com esta tratativa do nosso comentarista, porque ele vai tratar aqui sobre a primazia da palavra no culto. E, infelizmente, nós temos visto em muitos lugares que isso não tem sido uma verdade. A palavra de Deus precisa ter a primazia. A palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar. A palavra de Deus deve envolver, deve permear todo o culto. E o pastor Elinaldo Renovato vai nos dizer, vai fazer essa tratativa, dentre muitas coisas que ele fala, ele vai dizer o seguinte: espera-se que na liturgia do culto cristão, a palavra de Deus tem a primazia. E ele continua dizendo, no culto, a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada deve ter toda a prioridade. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais serão grandes e, às vezes, irremediáveis. Irremediáveis. Este é um ponto fundamental para a comunidade de fé. A primazia da palavra, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. A palavra de Deus no culto. Infelizmente, existem muitos cânticos hoje em alguns cultos. Cânticos. Por isso eu disse, existem muitos cânticos. Talvez nem louvores. Cânticos que trabalham muito o corpo físico. Cânticos que trabalham a psique das pessoas. Que trabalham psicologicamente a emoção das pessoas. Mas falta a ministração da palavra. É lógico que eu estou falando da ministração genuína da palavra. Eu não estou falando também daqueles que se propõem a ministrar a palavra e vão para a comunidade de fé sem se prepararem, sem ter uma palavra de Deus para o povo e desperdiçam o tempo em que o povo está sentado para ouvir a palavra de Deus com falácias frajutas e sem fundamento de contexto bíblico-teológico. Estamos falando da verdadeira ministração da palavra de Deus que promove verdadeiramente a formação cristã das pessoas. Segundo parágrafo, o pastor Elinaldo vai falar sobre a mordomia na evangelização e no discipulado. E ele vai deixar claro que sem o discipulado, não há aprofundamento na fé, perseverança, fidelidade e maturidade cristã. Nós já falamos em aulas anteriores sobre esta maturidade cristã. E deixamos claro que a mordomia, aliás, na primeira aula falamos sobre isso, que a mordomia cristã é mais efetiva quando nós temos maturidade cristã. Deixamos claro na primeira aula que nós precisamos de uma igreja madura, uma igreja que cresça, uma igreja que não é infantil o tempo inteiro.
Paulo falou, se não me falha a memória, para a igreja de Corinto: eu queria tratar vocês como adultos, mas vocês ainda são crianças, e eu tenho que dar o leite racional para vocês, quando vocês já deveriam estar se alimentando de um alimento sólido. É preciso amadurecer. Na nossa vida é preciso ultrapassar esses estágios. Aquele que cresce, que vira adulto e com atitudes infantis, nós falamos com uma pessoa retardada, ou seja, tem uma memória tardia. A pessoa retardada, e infelizmente existe muito retardamento espiritual nos nossos dias. Pessoas que não crescem, gente que tem 353 anos de crente e está reclamando a vida inteira que o pastor não visitou ele ainda durante este ano, quando ele já deveria estar visitando os outros. Gente que é menino, crente de cristal, crente que qualquer coisa que ouve está querendo ir embora, está querendo se desviar da igreja. Pessoas que não têm maturidade cristã para viver uma vida saudável, uma vida sólida, uma vida diferente. E é preciso discipular para que nós tenhamos pessoas maduras. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, pastor Elinaldo vai tratar sobre a mordomia no uso dos dons espirituais. A mordomia no uso dos dons espirituais. A questão dos dons espirituais é uma questão que tem que ser muito bem tratada nos nossos dias, porque nós vemos uma deturpação bíblico-teológica da verdade sobre os dons espirituais, principalmente no meio neopentecostal. E, infelizmente, essa deturpação chegou também no meio pentecostal. Os dons espirituais são neotestamentários. Aliás, eles surgem nesse momento do Novo Testamento. Os dons espirituais são para os nossos dias. Os dons não acabaram, eles são para os nossos dias. E o pastor Elinaldo Renovato nos coloca aqui o seguinte: que os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à sua igreja. Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. Infelizmente, em muitos casos, o que nós temos visto são meninices, pessoas imaturas. Infelizmente, em muitos casos, o que temos visto é um misticismo exacerbado em torno dos dons espirituais e que não glorificam a Cristo. Profecias sem fundamento bíblico, revelações que Deus nunca deu para ninguém, pessoas que estão manipulando os dons espirituais para ganhar dinheiro, para se enriquecer. Isto porque tem pessoas que têm uma fé ainda muito superficial. Muito superficial. Há poucos dias nós escrevemos numa apostila um tratado sobre amadurecimento cristão e eu disse o seguinte, que eu não sei quem é pior, se as pessoas que cometem esses erros à frente do povo ou se o povo que não consegue identificar esses erros que estão sendo cometidos a fim de que possam refutar esse tipo de coisa. Então nós precisamos de uma igreja madura, uma igreja que exerça a mordomia dos dons espirituais com inteligência, com raciocínio, com firmeza e, sobretudo, direcionado pelo Espírito Santo. Segundo ponto da nossa lição, o pastor Elinaldo vai tratar sobre a assistência. Já que nós estamos tratando sobre a vida da igreja, nós precisamos falar sobre a assistência social da igreja. E no primeiro parágrafo, ele vai nos apresentar a assistência social no Antigo Testamento.
No Antigo Testamento, havia uma ordem de Deus para que o necessitado fosse acudido, para que o necessitado fosse atendido. Nos Salmos, como nós vemos esta assistência, essa ordem de Deus e essa atividade nos Salmos? Davi diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Deus sempre determinou que os pobres fossem assistidos. E Davi deixa isso muito claro. Se ele está dizendo que o justo, a descendência do justo, não vai mendigar o pão, ele está deixando claro que o justo será auxiliado. No livro de Provérbios, que nos mostra máximas de vida, que são princípios divinos aplicados à nossa própria vida, o sábio diz que informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Então, meus queridos, o que Provérbios está nos ensinando é que nós temos a opção, temos a chance de nos tornar ou de ter atitudes de justo ou atitude de ímpio. Ele está dizendo: o justo informa-se da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isto. Ou seja, o ímpio não olha para isso, o ímpio não se importa com isso, não compreende esta verdade. Se nós somos justos, justificados por Deus, Provérbios nos ensina que a assistência social nos faz nos informar da causa do pobre e atendê-lo. Quando a Bíblia diz que nós devemos comunicar com os santos, a Bíblia, aliás, o texto bíblico diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Percebam uma coisa, a Bíblia diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Não sou eu comunicar a minha necessidade com os outros, porque senão o texto seria: comunicai com os santos as suas, e não nas suas, as suas necessidades. Então, às vezes, a gente quer que as pessoas nos comuniquem, contem pra gente, e tem gente que não vai contar. Quando o texto diz comunicar com os santos nas suas necessidades, não é comunicar de falar, é comunicar de estar junto, de dividir de forma comum aquilo que a pessoa está passando. Então o texto está nos ensinando que eu, conhecendo, me informando da causa do pobre, como o texto de Provérbios diz, eu me informo da causa do pobre e comunico com ele, ou compartilho com ele. Vou assisti-lo. Aí sim, comunicai com os santos nas suas necessidades. Esta é a ordem de Deus e essa comunicação deve acontecer cotidianamente na comunidade de fé. Nos profetas, os profetas também vão nos falar sobre assistência social. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Zacarias. Quando nós estudamos o profetismo em Israel, que é a origem, que é o porquê da ação profética, por que Deus fez surgir profetas no meio do povo, nós aprendemos isso ao estudar o profetismo em Israel. Nós vamos perceber que uma característica da voz profética é um brado contra as injustiças sociais. O profeta está sempre bradando contra as injustiças sociais. O profeta está sempre clamando para que o pobre não seja oprimido, para que a causa da viúva seja atendida. Todos os profetas dão um brado pela justiça social. Isto é claro e é nítido no Antigo Testamento. No segundo parágrafo deste segundo ponto, o pastor Elinaldo Renovato vai falar sobre a assistência social no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento essa assistência social era necessária, era uma ordem de Deus, imagine no Novo Testamento, quando o próprio Cristo está presente para atender a necessidade das pessoas. A Bíblia diz que Jesus olhava para as pessoas e se compadecia delas, porque elas estavam como ovelhas que não tinham pastor. Então vejamos a assistência social no Antigo Testamento. Primeiro, nos Evangelhos. Nos Evangelhos nós aprendemos que Jesus, em seu ministério, multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar a multidão.
E é interessante que Jesus estava ensinando o povo e, de repente, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: manda esse povo embora para eles comprarem comida. Aí Jesus disse: dai-lhes voz de comer. É como se Jesus estivesse dizendo, quer dizer que na hora de nos ouvir, de ouvir os nossos ensinos, eles estão aqui. E na hora de alimentar a multidão, o povo vai embora? Não. Dai-lhes voz de comer. Então Jesus atendeu aos necessitados. Jesus mudou a estrutura da vida social das pessoas durante o seu ministério. A igreja primitiva aprendeu isto. Nos Atos dos Apóstolos, nós temos a instituição dos diáconos. A Bíblia diz que a igreja cresceu e que houve murmuração, porque os órfãos e as viúvas estavam passando por necessidades. E então foi instituído o diaconato da igreja, homens cheios do Espírito Santo, homens que temiam a Deus e que iriam servir às mesas. Os apóstolos disseram o seguinte: nós não podemos nos afastar da palavra. Então nós vamos eleger homens, e eles oraram para isso. Vamos eleger homens que sirvam às mesas. Percebam que a igreja primitiva sabia que não podia deixar de pregar, não podia deixar de ensinar, não podia deixar de se reunir, não podia deixar de adorar, de cultuar, mas ela sabia que não podia deixar de atender os necessitados. Hoje, o que é maior para nós? Um culto de adoração ou assistência aos necessitados? O que nós valorizamos mais? Falar em línguas espirituais, línguas estranhas, exercer os dons espirituais ou atender os necessitados? Uma coisa não tem mais valor do que a outra. A igreja primitiva entendeu que a subsistência da igreja, ou a existência da igreja, está fundamentada, sim, nos dons espirituais, no falar em línguas, no poder de Deus manifestado, na glória de Deus manifestada sobre a igreja, mas está alicerçada também na assistência àqueles que têm uma necessidade. O pastor Elinaldo Renovato vai tratar também sobre a assistência social nas epístolas. O apóstolo Paulo ensinou sobre os dons e deu ênfase ao ministério do socorro aos pobres e aos carentes. Ele deixou isto muito claro. Romanos, capítulo 12, é um texto que me chama muita atenção, porque Paulo fala que temos diferentes dons e que cada um deve ministrar aos outros conforme o dom que recebeu. E no versículo 8, capítulo 12, ele diz assim: o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Veja que ele está enfatizando a ajuda, o socorro aos menos necessitados, aqueles que precisam. Então, se o Antigo Testamento está permeado por ordenanças de Deus para assistência social, o Novo Testamento não foge à regra. Terceiro parágrafo deste segundo ponto: agindo para a glória de Deus e alívio do próximo. Eu já citei aqui, na carta de Paulo aos Colossenses, ele ensina a igreja dizendo: faça tudo que fazei aos homens, fazei como se estivesse fazendo ao próprio Deus. Tudo que nós fazemos às pessoas, nós devemos fazer para glorificar a Deus, como se estivesse fazendo também a Cristo. Nós aprendemos nesse quesito que o fundamento da igreja local para a prática social, o pastor Elinaldo nos coloca isso aqui, o fundamento da igreja local para a prática social está nos salmos, nos profetas, em Cristo e nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia. Então, nós não podemos pensar que o papel da igreja é só pregar o evangelho. O papel da igreja é assistir também as pessoas. Ah, pastor, mas isso é coisa para o governo. Isso é coisa para os políticos. Não, isso é coisa para a igreja. É a igreja que deve socorrer os necessitados. E outra coisa, meus queridos e amados irmãos, Deus prosperou a igreja. Deus nos deu condições de atender as pessoas. Deus nos deu condições de atender os necessitados. Meus queridos, é inconcebível um evangelho onde eu, à noite, vou cumprimentar, chegar no templo e cumprimentar o irmão, dizendo
a paz do Senhor, meu irmão, chamando-o de irmão e não atendo à sua necessidade. Como ele está? Como está a sua casa? Eu não estou falando de gente preguiçosa, gente que quer aproveitar da comunidade de fé. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que, infelizmente, enfrenta dificuldades. Gente que, por alguma razão na vida, não consegue sobreviver sequer com dignidade. E agora, na comunidade de fé, ela precisa ser acolhida. Ela precisa encontrar um lugar onde ela pode ter dignidade para a vida cotidiana. E é na igreja, na comunidade de fé, que essa pessoa tem que encontrar isso. O cristianismo tem que mover em nós o amor ao próximo. O cristianismo tem que fazer surgir em nós a misericórdia. Para que às vezes reter? O escritor de Provérbios diz que quem dá liberalmente, ser-lhe-á acrescentado mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. E ao que a alma generosa, essa prosperará. Quem dá de beber será descedentado. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Nós precisamos ter o coração mais voluntário, atender as pessoas. Às vezes eu vejo no contexto evangélico que nós nos preocupamos em presentear aqueles que mais têm. Ofertar para aqueles que mais têm, na verdade não é uma oferta, é um investimento. A gente está querendo ofertar na vida de alguém que tem condições para que essa pessoa faça alguma coisa por nós depois. Mas e ofertar na vida daquele que nada pode fazer por nós? Naquele que tem condições sociais piores do que a nossa? Então esta verdade deve envolver a comunidade de fé. Eu afirmo que é possível ter uma comunidade de fé onde não haja nenhum necessitado. É possível. Nós só precisamos agir movidos pelo Espírito, direcionados por Deus e com uma consciência cristã verdadeira. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição, onde o pastor Elinaldo Renovato fala sobre a mordomia dos crentes na igreja local. E como nós falamos, neste ponto, nós já fizemos essa abordagem aqui, neste ponto, ele vai fazer a primeira abordagem na lição sobre os desigrejados. Desigrejados, que é uma moda, uma modinha que pegou aí no Brasil, que nós não precisamos de igreja. Então, é preciso congregar. Na leitura bíblica em classe, nós vemos o texto do escritor aos Hebreus, capítulo 10 da carta aos Hebreus, onde o escritor fala da importância, da necessidade de congregarmos, de não deixarmos a congregação como é costume de alguns. Nesse terceiro ponto, o pastor Elinaldo Renovato vai tratar também sobre os líderes cristãos como mordomos, e este é um ponto fundamental para a nossa vida. Ele diz o seguinte, os pastores das igrejas locais, como mordomos cristãos, têm responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. Nós precisamos entender que não é a igreja, como líderes, como servos de Deus, como obreiros chamados por Deus, não é a igreja que nos serve, somos nós que servimos a igreja. Parece que está havendo uma inversão de valores. Não é a igreja que vive em função de nós, somos nós que vivemos em função da igreja. Como líderes, nós também precisamos ser mordomos, exercer a mordomia cristã no contexto da igreja, trabalhar em prol do corpo de Cristo, em prol da igreja do Senhor Jesus. E no terceiro parágrafo deste terceiro ponto, ele vai falar sobre a mordomia dos membros e congregados. Nós já fizemos esta abordagem aqui, ao falarmos que todos nós temos um chamado no reino de Deus. Todos nós somos chamados para fazer alguma coisa. Talvez você não descobriu o seu chamado ainda. E nós vamos tratar disso aqui na Academia de Pregadores. Como descobrir o nosso chamado, como saber para que nós fomos chamados, como enfrentar as crises da vida ministerial, da vida vocacional. Mas todos os membros e congregados têm um trabalho a exercer na igreja. Tem um dom que pode ser útil à comunidade de fé. E este dom é magnífico, é precioso e é dado por Deus para que a comunidade de fé viva de forma harmoniosa. Estamos chegando ao final da nossa aula. E nós queremos fazer 3 considerações importantes
que eu julgo ser importantes serem feitas dentro do assunto da nossa lição, a mordomia da igreja local. Primeiro, a vivência na comunidade de fé é uma necessidade. Eu sei que não é fácil. Talvez a coisa mais difícil da vida humana é a relação social, ou são as relações sociais. Relacionamento é algo complicado, difícil, porque são duas individualidades, ou dois individualismos, aliás, não individualidade, eu tratei disso na aula passada, são dois individualismos, pessoas que são, duas individualidades, não individualista, não é? Porque o individualismo, esse ismo é exacerbado, mas são duas pessoas, dois indivíduos, são duas individualidades que estão se relacionando e precisam se ajustar. Então essa convivência, essa vivência na comunidade de fé é uma necessidade para isso. Eu li num livro certa feita que as pessoas de difícil relacionamento que Deus permite ao nosso lado é uma oportunidade que Ele nos dá de exercitar o amor. Então é na comunidade de fé que nós exercitamos o amor, que nós temos esse exercício. Esta individualidade, ela é afiada, ela é moldada, as arestas dela são quebradas nesta vivência na comunidade de fé. Segunda consideração importante, na comunidade de fé, temos a oportunidade de exercer a fé que professamos. Como é que eu demonstro a minha fé? Tiago nos ensina, através das obras da fé. Então, na comunidade de fé, nós temos a oportunidade de exercer a fé que nós professamos. Terceira consideração importante, na igreja local encontramos oportunidade de nos aperfeiçoar e de ser úteis. Na igreja local, através do enfrentamento das dificuldades de relacionamento, nós encontramos uma oportunidade de nos aperfeiçoar. Então tem pessoas que Deus vai permitir na igreja local, que Deus vai permitir que elas estejam ali só para nos aperfeiçoarem como seres humanos e como servos de Deus. E na igreja local, nós temos também a oportunidade de ser úteis ao reino de Deus. Meu querido, que você seja aperfeiçoado a cada dia e que você seja extremamente útil ao reino de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua igreja, a sua comunidade de fé, a sua igreja local. Receba um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.